Boa tarde a todos. Vamos, na verdade, dar é um tema muito complexo e muito cheio de altos e baixos, e ora estamos melhorando, ora estamos piorando, temos sempre algumas dificuldades. Então, é uma apresentação que gera alguns pensamentos, para que a gente possa propor soluções, quer dizer, entender o que está acontecendo, entender as nossas particularidades perante a realidade dos serviços de saúde. Isso aqui pode ficar com essa luz toda mesmo? Quer que apague? Sempre se apagar a primeira fileirinha é bom, né? Tá. Bom, então, ótimo, muito obrigado. Está certo aqui. Então, assim, nós vamos discutir um pouquinho essa questão do contexto de mudança e de incerteza no setor saúde. A gente vai ter aqui uma meia hora de conversa, de apresentação, e depois alguns 10 a 15 minutos de troca de ideias, perguntas, respostas, de discussões e tal. Então, vamos embora. Primeira coisa que a gente tem que ter claro é que uma afirmativa dessa de 500 anos antes de Cristo, devia estar muito claro na nossa cabeça que a única coisa permanente é a mudança. Então, Heráclito, quando ele falava que ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, a gente devia ter aprendido isso para a nossa vida toda e para os nossos processos de gestão também, porque a gente não tem como pensar que amanhã será como hoje, porque não será. E toda vez que a gente se acomoda, a gente tem problemas, e todos os desafios do serviço de saúde têm nos levado a entender isso. Mas o problema maior disso tudo é a gente tentar trazer modificações. E aí o revolucionário da modificação, ele é um cara que sempre é muito sacrificado, porque o que acontece, você tem o seguinte, você tem as pessoas que já estão claramente estabilizadas da forma como está. Está todo mundo feliz, está todo mundo ganhando dinheiro, está todo mundo atendendo seus pacientes, a organização vai bem, o caixa fecha bem. Só que isso, muito provavelmente, nos remete àquele negócio do time que está ganhando não se mexe. E a gente sabe com clareza que o time que está ganhando e a gente não mexe, ele vai começar a perder. Porque as situações vão se modificando, vão se alterando, e a gente precisa estar esperto para isso. Só que Maquiavel já também, há muito tempo atrás, ele falou o seguinte, que as pessoas que provavelmente viessem a se beneficiar com alguma modificação, eles são tíbios no nosso apoio. E as pessoas que, com certeza, estão bem na situação que está, não vão nos apoiar, muito provavelmente. Então, o revolucionário, o progressista, a pessoa que quer modificar alguma coisa, essa pessoa vai sempre sofrer. E aí, essa semana, não sei se todo mundo recebeu, mas essa semana rodou muito pela internet um memezinho anti-coach, que falava sobre os alpinistas do Everest, né? Que todo o cadáver do Monte Everest foi uma pessoa muito proativa, muito motivada e que pensava fora da caixinha. Eu não quis trazer esse slide para cá, até em respeito aos sherpas que morrem, aos alpinistas que morrem, mas é isso, a gente tem que pensar o seguinte: tem que sair da zona de conforto, tem que estar motivado, mas tem coisas a mais além disso, e a gente precisa entender muito o que está acontecendo. Então, assim, no sistema, de uma maneira geral, na história da humanidade, nós temos os exploradores ou os desbravadores e temos os colonizadores. Nesse momento que nós estamos vivendo, os colonizadores estão parados, expectando, mas tem um monte de exploradores trabalhando, tem um monte de desbravadores trabalhando. E é isso que nós vamos discutir um pouquinho aqui mais profundamente com a história da indústria 4.0 e da saúde 4.0, que a gente ainda está pensando e está esperando para ver o que vai acontecer. Então, temos que entender se nós somos exploradores ou se nós somos colonizadores e quais são as nossas posições. Então, na indústria 4.0, está aqui.
A gente, só para fazer uma evolução, século XVIII, 1870, 1970, 2015, mais ou menos, 2013, 2015. Então, nós temos esses saltos da indústria, 2, 3, 4. A indústria 3.0 da década de 70, ela trouxe esses avanços no campo de informática, robótica, telecomunicações e tal, tal. A diferença maior que nós temos aqui para a indústria 4.0 é a possibilidade de integrar isso tudo e gerar inteligência. E isso, no setor saúde, que é muito complexo, nos dá uma capacidade que a gente nunca teve. E a gente consegue olhar mais ou menos essa questão dos robôs, das simulações, a integração dos sistemas, a internet das coisas, os wearables. Por exemplo, você vê uma pessoa, vamos pensar aqui, seguramente, 15% de tudo que se gasta em saúde está ligado a diabetes. Pode ser mais um pouco, inclusive. Então, vou botar 15% para ser conservador. E as pessoas têm que furar o dedinho todo dia, e alguns têm que furar para tomar insulina todo dia. Agora, essa semana, se não me engano, já há algum tempo vinha sendo estudado a insulina por aspiração, que é uma evolução fantástica, maravilhosa. E há algum tempo também existem alguns monitores que você cola na pele e que dura aí uma semana transmitindo a sua glicemia. Então, isso cada vez começa a ficar mais importante, mais inteligente. E a gente vai ver também, e aqui essa é um dos motivos da provocação, é assim, existe um gap, existe uma dificuldade, existe um descompasso entre as evoluções da assistência e da atenção à saúde, assistência médico-hospitalar e todos esses devices e medicamentos e tal, e a questão da gestão, da administração, de nós que estamos lá tentando fazer isso funcionar e oferecer capacidade de solução. Então, como é que nós vamos ver a saúde? Ela está alinhada? Tem saúde 4.0? Como é que é a defasagem entre a saúde 4.0 e a indústria 4.0 e dentro da saúde 4.0 a defasagem entre assistência médico-hospitalar e atenção à saúde e a questão da administração. Então, como é que esse setor se comporta? E a gente cai no desafio da complexidade. Pouquíssimas organizações ou setores têm organizações tão complexas quanto o setor saúde. Vamos imaginar aqui como é que era uma sala de operações. 1800 e pouco. Tal. Imaginar que até 1846, quando o Semmelweis fez aquela coisa de descobrir que as parturientes da enfermaria morriam por infecção puerperal, nada mais nada menos que a mão do doutor que não era lavada, de 1846 para cá, passou pouco tempo, quer dizer, são saltos interessantes. Então, assim, mas nessa época existiam 3 desafios. Se a gente for pensar 1900, pensar 1900 redondo, 3 grandes desafios. A pessoa não sangrar até morrer, a pessoa não morrer de dor, por um choque neurogênico, de dor aguda da cirurgia, e a pessoa não fazer uma infecção que destruísse a vida dela e matasse. E isso evolui rapidamente para uma sala híbrida, por exemplo, onde você faz procedimentos de alta complexidade, que podem ser reconvertidos para outros procedimentos e intervenções, até a mais nova sala de cirurgia, onde o cirurgião nem perto do paciente fica. Então, nós temos essa evolução toda para pensar e mostrar o nível de... Aqui alguém pode ver que ainda sobrou um anestesista, graças a Deus. Então, assim, e como é que fica a história da gestão? Como é que são os arranjos produtivos, a administração da produção, financiamento, normas, regulação? A gente trabalha num ambiente fortemente regulado. E é uma regulação que ela não está muito integrada. Então, se a gente for olhar assim rapidamente a questão da complexidade, eu tenho arranjos organizacionais, fatores sociais, fatores físicos e tecnológicos. E aí, cada
Cada questão dessa aqui abre um monte de coisas. Então, os fatores físicos, os fatores sociais da cultura, estilo gerencial, processos, interações, os arranjos organizacionais, metas, estratégias, estruturas e tal. E esse slide é um slide antigo, mas a gente ainda trabalha em organizações que não têm metas. Que a cultura ninguém sabe exatamente como é que funciona, e as questões das lideranças informais são bem mais fortes que as lideranças formais. Então, a gente tem um ambiente que é multiprofissional e multicultural. Nós temos aí, rapidamente, 40, 50 profissões que trabalham juntas em torno do mesmo objeto de trabalho numa organização de saúde. Todos autônomos e com autorregulação, cada um tem o seu conselho profissional e tal, com um objeto de trabalho bastante comum e superposto, onde todo mundo trabalha mais ou menos, e aí a gente tem algumas coisas bastante interessantes, quando os nossos conselhos de classe começam a querer, ou tem que, não sei exatamente qual é a discussão, mas é assim, quais são os atos privativos do médico? Então, um movimento, talvez 5, 10 anos atrás, um movimento forte do ato médico, mostra que existe uma crise grande sobre o objeto de trabalho e quem faz o quê. Subordinação a diferentes esferas de governo. Então, ele tem multiculturalidade, diferentes formas de autorregulação, cada um com seu conselho, e esferas de governo e instituições governamentais que controlam isso, cada uma com o seu interesse. Então, nesse ambiente de alta complexidade, eu tenho os grupos buscando hegemonia intra-organizacional e hegemonia interorganizacional. E o que complica ainda mais, quer dizer, não é que complica, mas é que dá essa característica de complexidade, é que é um setor mão de obra intensivo e tecnologia intensiva. Então, capital intensivo e mão de obra intensiva. Poucos setores trabalham dessa forma. Às vezes você tem setores que trabalham fortemente calcados em tecnologia, em capital e tal, e em pouca complexidade na mão de obra. E outros setores que são intensivos de mão de obra, normalmente são mão de obra menos especializada e que tem pouca tecnologia. Quando você junta as duas coisas, mão de obra intensiva e capital intensivo, a gente cai na nossa organização de saúde. E aqui, nesses elementos, se a gente for separar, está aqui, mão de obra intensiva com autonomia do profissional e trabalho autorregulado. Capital intensivo com forte densidade tecnológica e tecnologia cumulativa. Se a gente for dar uma lembrada, acho que a única coisa que existia de tecnologia em saúde que não existe mais é a bibliografia. O resto tudo foi sendo somado, ou seja, eu não tenho tecnologias que substituem as tecnologias antigas. Normalmente elas vão se acumulando e nada sai da linha de produção, pelo contrário. Então, rapidamente, eu tenho aqui a minha organização, com os proprietários, empregados, administradores do ambiente físico, que chama ambiente interno. Depois eu tenho um ambiente operacional, que são os clientes, fornecedores, reguladores, concorrentes, mercado, parceiro, os entrantes que nos ameaçam e os produtos substitutivos que nos ameaçam. No nosso setor saúde agora, nós estamos com alguns produtos substitutivos na área de operadoras de planos de saúde. Porque aquele modelo que começou lá atrás, com a regulação, com a Lei 9656, tinha lá, na época, mais ou menos uns 1.600 operadores, umas 1.600 empresas, que hoje estão na faixa de 700 e poucas, e ainda assim, hoje o modelo está sendo questionado. E aí você tem algumas startups no mundo discutindo formas de gerenciar a saúde das pessoas. Outra coisa muito importante é a autorregulação e o autocuidado do próprio paciente, que agora deixa de ser simplesmente um ser passivo na história e passa a ter um papel de protagonismo aumentado. Então, isso nos caracteriza, e aí eu tenho um macroambiente, que é um ambiente sociocultural, econômico, tecnológico e tal, no qual nós estamos nadando de braçada. O modelo brasileiro aqui, se a gente for olhar,
fontes da Observatório ANAP 2019 sobre o ano de 2018, nós temos 6.000 unidades hospitalares, das quais 2.300 são públicas, 1.800 e pouca privadas lucrativas e 1.800 privadas sem fins lucrativos. Isso aqui se superpõe um pouco em quem produz para o governo, para o Estado, para o setor público e quem produz única e exclusivamente para o mercado privado de operadoras ou dos pacientes que pagam do próprio bolso. Aqui nós vamos pensar um pouco essa discussão eterna que nós temos sobre falta recurso, não falta recurso, é falta de dinheiro, não é falta de dinheiro, não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Na verdade, só colocar aqui que a gente trabalha com 9,3% do PIB, pelo menos em 2018. As despesas privadas são maiores que as despesas públicas num sistema que diz que é um sistema único de saúde público para toda a população. Aqui nós temos aí 47 milhões de pessoas que estão nas operadoras e o resto todo que está com despesas particulares. Despesas particulares, na prática, esse orçamento público, ok, mas as despesas privadas e o orçamento público, eles mais ou menos se misturam, porque não tem cidadão que tenha plano de saúde que eventualmente não vá parar num pronto-socorro público. A questão do ressarcimento ao SUS, que as operadoras têm que fazer, também não é muito clara. Então, nós temos um modelo que insiste talvez naquela discussão do nós e eles, quando a saúde é um bem público. Saúde é uma coisa única. Saúde é um bem público que toda pessoa tem direito, independente dela ter capacidade de pagar ou não. Mas a questão da distribuição de dinheiros aqui em torno disso está dessa forma. Aí nós temos, assim, grandes desafios num ambiente de muita complexidade. Aumentou a população de terceira idade. Cada vez mais. Quando a gente pega, e aí eu recomendo que vocês leiam, na Agência Nacional de Saúde, a ANS, publica todos os dados por faixa etária, por sexo e tal, como é que nós estamos vivenciando isso. Depois, eu tenho doenças crônicas não transmissíveis se incrementando até por conta da idade. Então, eu tenho um aumento de complexidade da atenção. As pessoas vivem mais, eu tenho mais demanda, tenho novas tecnologias assistenciais que surgem todo o tempo e, por conta disso, eu tenho um aumento de custos. Desculpe. Quando eu falei lá na frente que eu tenho empresas ainda que não têm metas, não conseguem medir o que está acontecendo, custos, então, é uma coisa que é meio parecido com o Espírito Santo. Espírito Santo do céu, não é Espírito Santo Estado. É assim, eu sei que ele existe, eu rezo para ele, mas eu não sei exatamente como é que eu faço para ver o que está acontecendo. Muito raro eu ter empresas hoje, de organizações de saúde, que entendem de custos. Eu tenho contadores muito bons que fazem contabilidade de custo muito boa. Mas eu tenho muita dificuldade de tomar decisão sobre esse tipo de informação. Então, modelos de custeio estratégico, que são aqueles que nos mostram coisas especificamente a partir de custos diretos e tal, são pouco utilizados. E aí eu tenho, como pano de fundo, crise na saúde pública e privada, dificuldade para o financiamento dos sistemas e serviços, crise de valores que se refletem no modelo de gestão e propostas de solução exóticas. Então, nós temos visto aqui, nos últimos 10 anos, com certeza, muitas soluções que vão sendo propostas. Eu estou falando exótica, não quer dizer que ela seja nem boa nem ruim. Ela é exótica, ela é diferente do que nós estamos acostumados a ver. Então, dentro dessas soluções exóticas, nós temos as organizações do terceiro setor, as fundações estatais de saúde, as empresas públicas de saúde, como é o caso da EBSER, que administra hoje 40 hospitais universitários, é uma empresa pública que veio resolver uma série de problemas dos hospitais universitários, das universidades e da sua colocação no mercado. Então, essas soluções são soluções que merecem estudo, reflexão e compreensão até para novas propostas. E aí, seguinte, eu tenho, resumindo aqui, alta complexidade organizacional assistencial, capital intensivo, mão de obra intensiva,
com baixa profissionalização de gestão. E aí não vai a culpa em ninguém. Digo, o modelo ele evoluiu assim historicamente. O Santayana fala que aquele que não conhece a própria história está condenado a repeti-la. Então, nós estamos fadados a repetir a nossa história até que a gente entenda o que vem acontecendo. O modelo era daquele teatro cirúrgico, que eu tinha que rezar para o paciente não morrer nem de dor nem de sangramento, para um modelo que evoluiu rapidamente, mas o apoio administrativo gerencial era dado por pessoas de confiança do setor e mais ou menos isso impediu que se profissionalizasse muito rápido. Então eu tenho uma baixa profissionalização e tenho fragmentação do setor. Muito obrigado. E aí, se eu for olhar o sistema, eu vou ver que o sistema revela o seguinte: eu tenho os 3 insatisfeitos do setor. Os gestores e os financiadores estão insatisfeitos. Os trabalhadores estão insatisfeitos e os pacientes e familiares estão insatisfeitos. Eu acho assim, muita gente diz assim, não, porque o nosso índice de aprovação e de satisfação é muito alto e tal. Na prática, eu acho que índice de aprovação e satisfação muito alto é alguma coisa que vai de 95%. Entre 85% e 95%. Abaixo de 85% eu já vou discutir um bocado se o meu índice de aprovação está tão alto assim, as pessoas estão tão felizes assim. Os trabalhadores são insatisfeitos a ponto de algumas pesquisas que a gente faz algumas pesquisas mostrarem uma coisa muito, muito triste, que é assim, eu mudaria de profissão. Você tem, eu mudaria de profissão, eu mudaria de setor, eu mudaria de instituição, de organização. Então, você tem essas 3 coisas. E aí, a pessoa quer mudar de instituição, legal, ele não gosta do patrão, beleza. Ele quer mudar de setor, mais ou menos a mesma coisa. Quando ele quer mudar de profissão, é porque ele acha que ele escolheu a profissão errada, existe alguma coisa muito grave acontecendo para uma pessoa que decidiu fazer alguma coisa na vida e está entristecido com isso. Então, a gente precisa trabalhar o modelo de gestão que a gente usa para que isso deixe de ser uma verdade. E aí vamos pensar um bocadinho do que acontece quando eu estou adquirindo serviços de saúde. Eu estou adquirindo serviços. E adquirir serviços é uma coisa muito particular em relação a adquirir produtos. Porque quando eu vou adquirir um produto, eu tenho mais ou menos o uso conhecido, eu tenho uma adequação e eu escolho. Então, eu quero comprar uma bicicletinha, está lá, eu vou escolher a minha bicicletinha. Eu quero comprar um serviço que é um prazer para o meu fim de semana. Apesar do que, nesse serviço aqui a maioria das pessoas conhece, apesar do que nesse serviço aqui tem quase um produto, porque ele é palpável ao final. Mas eu vou descrevendo coisas, eu digo assim, eu quero um balanço para brincar no fim de semana. E isso passa pela mão de vários especialistas em serviços, até chegar em alguma coisa que razoavelmente funcione, mas que não tem nada a ver com o que a pessoa queria. Então, quando eu vou comprar serviços de saúde, vamos imaginar o seguinte, o setor saúde, ele trabalhava da seguinte forma, eu tinha um médico e um paciente, ou eu tinha um paciente e uma enfermeira. Eu tinha essas pessoas que cuidavam da saúde, eu tinha uma parteira e uma gestante. Então, isso funcionava dessa forma, né? Hoje eu tenho uma figura que organiza o sistema todo e que diz para essa gestante como é que tem que ser o processo dela, como é que ela vai ser acompanhada, ou se vai ou se não vai. E aí isso cria mais um elemento de complexidade que hoje as linhas de cuidado, tipo Cegonha Carioca aqui no Rio, ou, sei lá, programa Cegonha, tal, já tenta arrumar uma forma de eu ter uma proteção social e de saúde, desde o meu deslocamento até o médico, até o número de consultas pré-natais, até quem vai fazer o meu parto. Coisa talvez mais dramática que exista, eu não posso te dizer, porque eu não passei por isso, é você chegar em determinado lugar e o seu parto vai ser feito por uma pessoa que você não sabe quem é, nunca ouviu falar. Isso, na verdade, eu preciso rediscutir como é que é a questão da relação médico-paciente,
Como é que são as relações de confiança que vão sendo criadas dentro do serviço, dentro do sistema? E se eu tenho um sistema que introduz uma terceira figura, que é isso que eu ia falar, porque você evolui do médico-paciente, ou enfermeiro-paciente, ou fisioterapeuta-paciente, ou fono-paciente, ou psicólogo, para um sistema onde tem uma terceira entidade, que é o terceiro pagador. Então, eu tenho um terceiro pagador que diz que eu vou pagar esse profissional que você precisa, desde que. E aí, quando eu crio os desde que, eu estou, na verdade, montando um sistema muito mais complexo que o que originalmente funciona. Então, nas características particulares de serviço, eu tenho. Ele é intangível, ele é fugaz e ele é perecível. Por exemplo, leito-dia de hospital. Passou o dia, eu perdi o produto. Então, uma cama vazia, eu sou incapaz de estocar. Então, se eu não consigo estocar uma cama vazia, eu preciso arrumar um modelo de planejamento e programação para que isso fique dentro de modelos que eu consiga gerenciar. Depois, o produtor-vendedor ele é inseparável. Se eu vou fazer um atendimento a um paciente, essa relação de produção e de venda é uma coisa só. Eu sou vendedor do meu próprio produto. A participação do consumidor no processo é muito verdadeira em serviços e durante muito tempo ficou mais ou menos esquecida no setor saúde. Agora, nós estamos fortemente focando na centralidade do paciente, no protagonismo do paciente, na experiência do cliente. Quer dizer, coisas que sempre foram muito vivas e muito fortes, que mais ou menos ficaram abandonadas, porque eu tinha a relação médico-paciente e o terceiro pagador que dizia quando é que isso funcionava, e agora isso não funciona mais assim. Está sendo totalmente incluído a questão da experiência do cliente. As escolhas às cegas, as variáveis externas, a produção, consumo concomitante, quando eu acabo de operar, operado está, quando eu acabo de fazer o parto, nascido está, e assim sucessivamente. E eu tenho, apesar de todos os guidelines e protocolos e tudo, eu tenho uma originalidade de produção que é importante. Então, dentro dessa questão toda que a gente está discutindo, eu estou dizendo que a gente precisa implementar um modelo de relação que seja satisfatório para as partes. Então, eu tenho expectativas do paciente, eu tenho expectativas dos profissionais, e eu quero criar uma relação que seja satisfatória. Então, eu tenho expectativas e desejos. As expectativas são todas tratadas no nível cognitivo, e os desejos são satisfeitos no nível afetivo. Então, eu consigo ter uma relação com os meus pacientes muito afetiva, mesmo que eu não esteja satisfazendo as expectativas que eles imaginavam quando eles estavam chegando no serviço. E aí, para a gente pensar que esse ambiente é um ambiente de muita incerteza, obrigado. Então, quando eu vou imaginar que eu estou num ambiente com essa complexidade toda que a gente descreveu, eu tenho que trabalhar para reduzir o nível de incerteza. Então, lembra, o que é combinado não é caro. As pessoas precisam claramente entender tudo o que está acontecendo. Quando você vai no consultório de um cirurgião, por exemplo, é muito comum, cirurgião, ortopedista, esse pessoal, então, de uma maneira geral, desenhar coisas para você. E não é nenhuma ofensa, quer que eu desenhe, não é ofensivo. O que é que eu desenho, na verdade, é para te mostrar o que está acontecendo, o que é que eu vou fazer. Isso diminui brutalmente o nível de incerteza e a relação fica mais estável. Então, eu tenho que descrever o serviço, definir o custo, explicitar as relações, explicitar o efeito causado pelos problemas e determinar a relação entre o serviço e as necessidades reais do cliente. Isso parece simples, mas a gente tem um desnível informacional muito grande entre um paciente e um profissional que vai suprir essa questão. Então, isso precisa ser muito
alvo de muito esforço dos profissionais e do sistema como um todo, das operadoras, dos hospitais e dos serviços como um todo. Então, tem que dar ciência ao cliente como é que ele pode contribuir para a qualidade do serviço, ter recursos disponíveis para um modelo de comunicação que seja eficaz. Então, aquela coisa do deixa que eu sei o que é melhor para você, não tem mais nenhuma chance. A gente tem que discutir e discutir e discutir. E esses são fatores de geração de relações de clientela com atenção centrada no paciente. Então, é um serviço, ele vai sendo consumido à medida que ele vai sendo prestado, e eu preciso desenvolver essa relação. E aí, para nós que somos gestores de saúde, vamos imaginar assim, o que é um cliente? Vários, por exemplo, o pessoal de varejo nos dá muitos ensinamentos sobre o que é um cliente. Né? O modelo da pirâmide invertida, onde toda a linha de frente, que são as pessoas que estão atendendo os consumidores e tal, são, na verdade, geram os momentos da verdade, no dizer do Jean Calzon, que tirou as sais do buraco e tal. Então, esses aprendizados que nós temos mostram que a gente tem que ter clareza do que é um cliente. Ele é aquela pessoa que faz a nossa organização andar, é aquela pessoa que faz a gente perder o nosso emprego, ele é aquela pessoa que faz a nossa organização falir. Mas quem é o nosso cliente? E aí, no setor que é tão complexo, porque eu tenho a ligação médico, paciente, terceiro pagador, o meu cliente pode ser o paciente, mas o meu cliente pode ser o médico. O meu cliente pode ser a pessoa que está levando o meu paciente lá. Pode ser o meu financiador, o meu investidor, ele também é uma pessoa a ser. E o sistema de saúde também. Então, eu preciso pensar claramente o que é um cliente e o que é o nosso cliente. Na toda a descrição que a gente fez de complexidade, essas relações cliente-fornecedor têm algumas dificuldades. Então, repetindo, as diversas categorias profissionais e as suas corporações. As relações de poder no trabalho na história da hegemonia que a gente fez. A autorregulamentação e controle, a autonomia do núcleo profissional, um grupo médico estanque e autossuficiente, as diversas culturas organizacionais que variam de instituição para instituição e um sistema que tem uma autoridade dual. O que é uma autoridade dual? Na maioria das organizações, um gerente ou um supervisor, ele sabe rigorosamente o que você tem que fazer, como você tem que fazer, e, eventualmente, ele substitui você. Numa organização de saúde, um diretor ele não é uma pessoa que é capaz de entrar na linha de produção e substituir, não necessariamente. Ele é capaz de substituir um profissional, dado que a especialização desses profissionais é muito grande. Mais que isso, a gente tem clareza, e é ruim eu afirmar isso assim, porque pode tirar um bocado de sonhos, mas assim, um diretor de organização hospitalar, ele manda muito pouco. Diria até que ele não manda nada. Ele é uma pessoa que ele está ali para se justificar dia e noite, dentro dos planejamentos e programações que foram feitas, e a forma que ele consegue liderar o grupo para que o grupo possa trazer os resultados que a organização precisa. Então, nós estamos falando muito mais de liderança do que de comando propriamente dito. Então, de toda forma, lembrar que esses itens, que são as dificuldades para estabelecimento da relação cliente-fornecedor, são elementos de facilitação para a judicialização. A judicialização da saúde hoje é uma coisa que é um problema muito sério. Todo o orçamento de todas as organizações tem hoje lá uma rubrica que é da judicialização, e ninguém me tira da cabeça que isso é diretamente proporcional à falta de estabelecimento de relações médico-paciente, cliente-fornecedor ou o que quer que seja. Então, eu tenho essa dificuldade que cada vez que o paciente fica solto no sistema,
solto, que eu digo sem dono, não tem ninguém para quem ele possa recorrer, ele vai recorrer à judicialização. Então, aqui, rapidamente, a gente deu uma entrada na questão da liderança, na questão da autoridade dual, que vai montar isso tudo. Eu tenho o papel de liderança. Liderança formal e liderança informal. Liderança formal é aquele cara, de novo, desculpe falar, que acha que virou chefe de alguma coisa, virou diretor de alguma coisa, mas tem dentro da organização dele lideranças informais estabelecidas há 10, 15, 20, 30 anos, com as quais ele tem que se justificar, senão ele não consegue trabalhar nada. Mesmo que ele tenha um pensamento matemático liso, como a gente vai ver num texto do Mintzberg aqui, rapidamente. Depois, então, tem o líder organizacional, o líder situacional, que significa que situações específicas cabem, para situações específicas, cabem lideranças específicas, e o líder servidor e o líder transformacional, que é o que nos interessa mais, aquela pessoa que é capaz de fazer a organização dar conta, servindo ao seu grupo e trazendo as possibilidades de transformação. Então, assim, rapidamente, eu tenho que fixar objetivos realistas, oferecer os recursos, que as expectativas fiquem claras, o modelo de estrutura de recompensa, o modelo de delegação. E, de novo, responsabilidade não se delega, você delega a autoridade, mas a responsabilidade é sempre sua, e aí a participação disso é que é importante, remover barreiras e promover gestão do desempenho. Aqui, esse negócio aqui é tirado de um livrinho chamado Safari de Estratégia, muito interessante, assim, que diz uma coisa que todo líder, chefe e diretor devia parar para pensar um pouquinho, que é assim, imagine se no jogo de xadrez todos os jogadores tivessem paixões e intelectos relativamente pequenos e aguçados. E aqui, quando eu digo intelectos relativamente pequenos, eu não digo nem que o QI seja baixo. Não é isso, é que a pessoa está dentro do seu quadradinho. Então, ela tem um intelecto pequeno porque está dentro dos seus interesses e, por quanto menor está, mais aguçado fica. E aí você fica incerto a respeito das peças do inimigo e das próprias peças. E aí você tem trabalhadores dentro do seu setor que consegue, através de uma liderança informal que exerce, convencer os peões a mudar de lugar, e os seus peões odeiam você porque eles são peões, e que se eles pudessem deixar os postos, etc., etc., e de uma hora para outra você leva um checkmate. Então, isso significa que organizações que são mão de obra intensiva, como a gente viu, a liderança tem que exercer um papel claro para que essa imaginação matemática e tal, não seja, não iluda você no seu papel de liderança. E aí, eu preciso ter, com isso desenvolvido, um mínimo de governança. Então, eu tenho que estabelecer modelos de governabilidade e eu tenho que ter um processo, um modelo de governança que perpasse toda a minha organização. E aí, rapidamente, eu preciso ter competência, poder e informação. Essas três coisas juntas permitem que eu tenha governabilidade. Por que então a saúde 4.0 é um processo, é um momento de forte oportunidade para o setor? Porque a gente hoje tem capacidade de mexer com informação como nunca tivemos. A gente sempre teve uma profusão de dados imensa, todo mundo gera um monte de dados e dados e dados, pouquíssima parte disso vira informação. E o que vira informação tem pouca utilização para a tomada de decisão. Então, eu tenho que ter competência, que são os conhecimentos, habilidades, atitudes, eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu tenho que ter informação sobre o que está acontecendo. E eu tenho que ter poder para poder transformar as coisas. Eu tenho que ter poder para que as coisas funcionem e que eu possa realmente interferir. Se eu consigo fazer isso num ambiente de estabilidade, eu vou ter um ambiente de credibilidade e confiança quando eu vou trabalhar os meus sistemas. E aí, vamos voltar aqui, passeado isso tudo. 4 é muito pouquinho. Mas eu posso chorar um pouquinho. Isso para dar os 45? Jura?
Então, a indústria 4.0, na verdade, é onde você tem inteligência gerada a partir das automações. Então, eu tenho segurança de informação, Big Data, nuvem, internet das coisas, o wearables, o refeed, que é o rastreio das coisas que estão acontecendo, integração de sistemas e simulações. Rapidamente, então, isso serve para melhorar o uso da estrutura física, etc., etc., valorizar a jornada do cliente, a centralidade do paciente e manter foco na experiência do paciente, do cliente que eu tinha falado. E isso nos leva a rever o modelo de atenção à saúde. Nosso modelo de atenção à saúde hoje está em xeque, seja no público, seja no privado, ele está em xeque e precisa de revisão. Então, muito provavelmente hoje, as operadoras todas estão pensando na atenção primária à saúde. Aliás, hoje, dia 5, eu recebi hoje um papelzinho, uma mensagem dizendo que hoje é o dia do médico, da família e comunidade. E que fizeram uma vinheta linda, maravilhosa. Ele parecia mesmo um pastor ou um rabino que sabe medicina. E a gente sabe que, na verdade, não é assim que funciona. E isso só vai funcionar efetivamente. Eu gosto muito da atenção primária da saúde como solução para a saúde. Eu acho que a atenção primária é a solução da saúde. Mas isso só vai ser verdade o dia que o meu profissional da atenção primária for capaz de acompanhar o caso dele no hospital, discutir com o especialista que está atendendo esse paciente, ou que operou, etc., etc., e que ele receba esse paciente de volta. Então, o modelo de referência e contra-referência, que vem desde a década de 80, a gente tentando implementar, talvez ele seja possível com prontuário eletrônico, com registro eletrônico de saúde. Então, a saúde 4.0 me permite até que eu tenha gestão de dados e informações que me facilitem rever o modelo de atenção à saúde, desde que eu goste. Aqui, por exemplo, o Johns Hopkins, ele tem um command center que esclarece rapidamente como é que eu consigo isso. Então, eu reduzo o tempo do paciente na sala de emergência, o tempo para transferência, o retraso para a saída da sala de cirurgias, e isso tudo em cima de um modelo de command center que me faça isso. Da saúde pública, a gente importa rapidamente essa capacidade da atenção primária à saúde construir redes como solução viável. Então, a atenção primária à saúde como coordenadora do cuidado, e isso está fazendo com que algumas operadoras repensem o seu modelo. Então, essa integração de habilidades e conhecimento gera inteligência. E sempre nós temos um gap da administração das operações da organização com a administração clínica, a gestão clínica do que está acontecendo. Esse é um grande desafio, a gente conseguir equilibrar e acabar esse gap. A integração de competência clínica e administrativa é um caminho de eleição para soluções de gestão de saúde populacional. Saúde populacional, ok, estamos falando de saúde pública, mas uma operadora que tem 1 milhão de vidas, ela está administrando uma saúde, mesmo que dispersa e tal, ela está administrando a saúde de uma cidade de bom porte. Novos espaços para criação de valor para a sociedade e para as organizações. Então, aqui, rapidamente, o modelo que o Porter propugna de geração de valor através de unidades de prática integrada, com mensuração dos resultados e custos, com forma de pagamento modificada pelo ciclo de cuidados, a integração do atendimento em unidades e expansão dessas unidades de prática clínica e tal. Então, até para lembrar o triple aim, ou o quarto aim, tem garantir acesso, garantir acolhimento e garantir pacientes e profissionais satisfeitos. E aí, rapidamente, essa coisa eu acho muito interessante, do líder do Google Health. Então, assim, na saúde parece que ficamos insistindo em consertar a Blockbuster ao invés de inventar a Netflix. Então, assim, é um desafio excelente, as startups estão trabalhando muito fortemente para que os modelos de atenção à saúde possam trazer novidades. Temos umas dificuldades, e as nossas maiores dificuldades... Estou acabando. As nossas maiores dificuldades são os modelos de regulação. Então, nós temos muita regulação no nosso mercado,
que, por um lado, é bom, por outro lado, engessa um pouco. Então, assim, às vezes eu fico insistindo em consertar o blockbuster, porque ninguém me permite que eu tenha um outro modelo para trabalhar. Então, assim, para terminar a mensagem, que a mudança gera sacrifício. E que todo mundo sabe que se você abrir essa larva aqui antes dela sair sozinha, ela morre e não vira borboleta. Então, tem espaços de sofrimento que a gente é obrigado a cumprir. Ok? Muito obrigado a todos. Espero ter ficado no tempo. Obrigada a você, professor. Desculpa a correria. A gente se propõe a depois, caso alguém tenha alguma dúvida, enviar por e-mail para a gente envia ao professor. Na verdade, isso é só para deixar com uma aguinha na boca do que vem para 2020. A ANS está aí para a gente poder continuar debatendo esse assunto. Então, obrigada, professor.